Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, eu vou ler com vocês sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Então, nosso Deus, ele curou o paralítico em 4 áreas da vida dele. E como vocês podem ver, como vocês podem ler, lógico, né? Está escrito em Mateus, no capítulo 9, no versículo 1 ao versículo 8, em Marcos, no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 12, em Lucas, no capítulo 5 ao versículo 17 e 26. Onde vemos um homem imobilizado pela sua doença, sem condições de chegar até Jesus por conta própria. No entanto, ele tinha 4 amigos, cheios de fé, que ao verem a casa lotada, abriram o telhado e desceram até onde Jesus estava. Naquela cena, Cristo não viu apenas a necessidade física do homem, mas também sua maior necessidade espiritual. A obra do nosso Deus, ele é completa. Ele perdoou os seus pecados e o curou. Cuidou da alma, do corpo, resolveu as questões do tempo e da eternidade. Diferente dos homens, que muitas vezes olham apenas a nossa aparência. O Senhor vê além, ele transforma por inteiro. A primeira cura que o nosso Deus fez naquele homem foi emocional. Antes de qualquer transformação visível, Jesus olhou para dentro do seu coração, do coração do paralítico, e curou suas emoções. A primeira palavra que ele disse foi: tem bom ânimo. Está escrito em Mateus, capítulo 9, no versículo 2. Isso revela que, além da paralisia física, aquele homem carregava uma dor invisível, o peso da tristeza, do desespero e da falta de esperança, porque ele estava paralítico e precisando das pessoas para o conduzir. Então, o nosso Deus o curou emocionalmente, né? Isso revela que, além da paralisia física, aquele homem carregava uma dor invisível, o peso da tristeza, do desespero e da falta de esperança, escondido atrás das limitações que ele tinha, né? Sonhos, sonhos interrompidos, anos cheios de frustrações, a sua autoimagem destruída. E então ele se via como um fardo para os outros, alguém sem valor, sem futuro. Mas Jesus se esforçou além da sua condição exterior e tratou primeiro o seu interior antes de endireitar seus músculos. Jesus fortaleceu o seu coração e sua mente. Ele sabia que a maior barreira não era apenas a paralisia, mas o desânimo que dominava a sua alma. Quando Cristo disse: tem bom ânimo, ele estava renovando sua identidade, sua dignidade e sua esperança. Isso nos ensina que Jesus sempre nos dá o que realmente precisamos. Primeiro, muitas vezes, buscamos uma solução para problemas externos. Mas o que realmente está envolvendo nós são as correntes do medo, a culpa, a ansiedade e a falta de fé.
Contudo, antes de operar um milagre visível na nossa vida, Deus deseja restaurar o nosso interior. Tirar aquele peso que está dentro de nós, são pesos negativos, sentimentos negativos. Deus precisa tirar de nós o desânimo, Deus precisa tirar de nós a infelicidade, Deus precisa tirar de nós a tristeza, a angústia e devolver para nós a alegria. Assim, Ele está curando as nossas feridas internas e devolvendo para nós a alegria de viver, a alegria de confiar inteiramente nele. Aí Deus nos liberta psicologicamente, porque quando Deus nos perdoa, né, ao dizer ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados, está escrito em Marcos, no capítulo 2, no versículo 5. Ele restaurou a sua identidade e declarou sua autoimagem. Então, aquela fragilidade daquele homem, que se via como uma cana quebrada, aquela falta de esperança, Jesus libertou e tornou desse homem um homem digno, um homem cheio de esperança, cheio de fé e cheio de alegria. Então Jesus mostrou para aquele homem, quando o chamou de filho, que ele não era um rejeitado, mas alguém amado por Deus. O mestre não apenas o curou fisicamente, mas também deu um novo sentido para o seu viver. Aquele passado de dor, de vergonha, foi substituído pela certeza de Deus, que se importava com ele. Essa transformação interior é essencial muitas vezes. As maiorias paralisias estão na nossa mente, no nosso coração, né? Então Deus precisa nos limpar, nos curar internamente, curar o nosso emocional, curar o nosso espiritual, tirar de nós tudo aquilo que está nos afligindo por dentro, para fazer a obra por fora. A cura espiritual, Jesus realizou naquele homem, a mais profunda e essencial foi a cura espiritual. Antes de o curar o seu corpo, né, a sua paralisia, o mestre olhou para a sua alma e declarou: filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5. O pecado é a pior enfermidade que tem no ser humano, que nós podemos carregar é o pecado. Ele nos separa de Deus, ele corrói a nossa alma, ele escraviza a nossa vida. Nenhuma dor física se compara ao peso do pecado. Se compara, nem a dor física nos torna afastados de Deus, como o pecado, como a culpa de carregar um pecado. Então Deus vem e nos liberta do pecado para que nós venhamos ter uma vida espiritual digna diante de Deus, para que nós não venhamos ser corrompidos. Então ele nos liberta psicologicamente, nos liberta do pecado, da culpa, nos perdoa para uma transformação de dentro para fora. Então aquele homem, ele pôde ver o poder, o amor
amor do nosso Deus na vida dele, porque o nosso Deus curou e transformou aquele coração de sofrimento, aquele coração que vivia, né, sobrecarregado de culpa, aquele coração vazio. Deus foi lá, limpou, tirou as enfermidades espirituais que estava dentro daquele homem, primeiro para depois limpar ele por fora, tirando a sua paralisia. Então, Deus fez uma renovação de dentro para fora. O nosso Deus trabalha de forma diferente. Primeiro ele vem, limpa nós, resgata nós de dentro para fora, tirando de dentro de nós o ódio, o rancor, a ira, o sofrimento, a tristeza, a angústia, a falta de fé, né? A culpa, o pecado. Então Deus faz uma renovação na nossa vida de dentro para fora, aquilo que está escravizando a nossa vida, que está impedindo nós de termos acesso ao nosso Deus, um acesso limpo, livre do pecado, livre do ódio, do rancor, da ira. Deus tira de nós para poder fazer a obra externa. Primeiro ele limpa o interior para depois fazer a obra externa que nós estamos precisando. Então Deus é tão perfeito que primeiro ele olha a nossa necessidade por dentro e depois faz a obra por fora. Porque ele nos ama muito. Primeiro ele quer ver nós limpos por dentro, nós com o coração leve, nós cheio de esperança, cheio de amor e cheio de fé, restaurados na presença de Deus. Ele quer isso para nós, por isso ele trabalha no nosso interior, depois ele vem e trabalha no nosso exterior, que é diferente do homem. Que o homem vem, olha o nosso exterior para depois olhar o nosso interior. Deus não. Deus vai lá no íntimo do nosso coração, no nosso interior, faz a obra, tira tudo aquilo que está impedindo de nós termos um contato limpo com Deus e depois faz a obra exterior. Isso é o amor que Deus tem por nós. Então, aquele paralítico viu o amor completo do nosso Deus, como o amor do nosso Deus é puro, é limpo, é sincero, como o nosso Deus trabalha de uma forma diferente do homem. Deus fez isso na vida daquele paralítico, fez isso na vida de muitos no passado e ainda continua fazendo isso na nossa vida até nos dias de hoje. A importância de nós estarmos em oração, em comunhão com Deus, estarmos lendo a Bíblia, estudando a Bíblia é muito grande, porque nós vamos ver o quanto Deus nos restaura para uma comunhão com Ele, uma comunhão sincera e pura na presença dEle, o quanto Ele nos ama. Então, gente, fiquem com Deus, continue firme na rocha de Jesus Cristo, continue firme nas orações, nos propósitos, no jejum, estudando a Bíblia, que muito Deus tem para abençoar a todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham todos uma ótima noite.